Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Hoje estou com uma convidada muito especial, muito querida por alunos de todo o Brasil, a professora Tereza Cavalcante, que ministra redação oficial, redação discursiva, texto e gramática. Domina a língua portuguesa como poucas. Ela já foi aprovada em diversos concursos, mas encontrou a sua vocação no ensino, principalmente na área de concursos públicos. Muito obrigado, professora, pela participação, pela presença. É uma honra estar aqui com você no dia de hoje. Eu também me sinto muito honrada. Fiquei surpresa quando fui convidada, porque eu digo, nem servidora eu sou. Eu digo que nem trabalhar eu trabalho, só dou aula, né? Que os alunos acham. Os alunos me perguntam isso, né? Você trabalha, professora? Eu só dou aula. Há 35 anos, né? E como é que começou essa carreira de professora? A carreira começou lá atrás. Minha mãe dizia que quando eu era pequena eu brincava de boneca, mas nunca brincava de casinha, que eu botava as bonecas todas uma ao lado da outra e ia dar aula para as bonecas. Então a minha mãe dizia que antes de mim já sabia que havia dentro de mim uma professora, porque eu nunca brinquei de ser neném, de dar comidinha, sempre de dar aula. E entrei na faculdade, contrariando meu pai, que queria que eu fosse engenheira, porque era uma excelente aluna em matemática. E levo isso um pouco para a língua, porque ensino gramática matematizadamente. E quando entrei na faculdade, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, quando entrei na Universidade de Brasília, que eu estudei lá. E aí, vou fazer letras, porque eu gostava muito de ler, e a literatura era tudo o que eu precisava, porque tinha texto, tinha filosofia, tinha história, tinha tudo. Então, eu gostava de literatura, que foi a minha primeira paixão. E depois de um tempo comecei a trabalhar no banco, num banco que nem existe mais, porque precisava trabalhar, né, para me sustentar. E trabalhando no banco, comecei a dar aula particular e eu digo, gente, eu gosto de dar aula. Esse negócio de trabalhar não é comigo, não. Eu gosto de dar aula. E decidi que eu ia tentar dar aula. Já dava aula particular para estrangeiro, para alguns colegas. E eu digo, resolvi que eu vou profissionalizar isso e vou dar aula. Mas aí foi terrível, porque eu achei que fosse mais fácil. Quais foram os percalços? Eu lembro que há alguns meses eu pedi a você que abrisse um dos nossos eventos aqui em Brasília, presenciais, e você aceitou prontamente e fez uma abertura muito comovente, em que você contou um pouco da sua história, das dificuldades, momentos ali realmente de muita tristeza, mas também de muita superação. Você poderia compartilhar um pouco desses momentos aqui conosco hoje e como você fez para conseguir persistir apesar dessas situações? Eu estava falando naquela abertura para professores, né? Então eram meus pares ali, eu queria compartilhar essa história e terminei abrindo um baú de recordações. A primeira dificuldade que eu tive foi entrar no mercado de trabalho, porque eu dava aula particular, trabalhava no banco, não queria aquele trabalho administrativo, muito robotizado, e achei que fosse simples. Então, aos 20 anos eu estava com o diploma na mão, eu digo, agora vou começar a minha vida, e fui nas escolas de Brasília, escolas pequenas, porque eu não tinha experiência, e eu fui rejeitada em mais de 10, não consigo nem contar. Às vezes nem me entrevistavam, porque eu era muito jovem, e ser muito jovem é um problema. E às vezes eu era entrevistada e me dispensavam por outros motivos que não me diziam. E algumas vezes eu fiz um teste, que era dar uma aula, e eu fui dispensada porque eu não tinha desenvoltura, porque eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida. A sala de aula é o meu baú de conforto, mas eu sou muito tímida. E aí eu disse, meu Deus do céu, fiquei desesperada, Gabriel, porque eu digo, eu tenho uma vocação, mas eu não tenho talento. Eu acho que são duas coisas assim que a gente tem de combinar. Quando a pessoa tem vocação e não tem talento, é muito triste. Eu vi um filme um dia desse de uma cantora lírica chamada Florence, que tinha vocação para o canto, mas não tinha talento. Então o filme termina sendo uma comédia, Meryl Streep que fez o papel dela. E eu me senti isso, eu digo, estou vocacionada para uma coisa, mas eu não tenho talento. E assim como é ruim também a pessoa ter talento, mas não tem vocação, né? A pessoa tem um talento enorme para matemática, aquele filme do rapaz, um gênio indomável, que tinha um talento e não tinha vocação para aquilo. E eu queria conciliar as duas coisas. Eu digo, misericórdia, eu não tenho talento.
eu não tenho talento, sou tímida, eu não sei dar aula, aí eu fui fazer curso de teatro para poder me soltar. E aí depois de um tempo uma escola me acolheu, mas eu fui negada por 10 escolas antes. E eu digo, a minha vocação é esta e o meu propósito é este. E eu vou tentar me encaixar nisso até o momento em que eu disser, olha, não dá mais, mas eu vou insistir. E aí no final de 86, depois de um ano, eu fui contratada por uma escola. É muito o que acontece com o concurseiro, né? Ele é reprovado, tem de se aperfeiçoar durante o tempo, buscar ali se aprimorar e depois acaba sendo aprovado em 2, e aí começam as aprovações. Exatamente, e é isso, é assim, tem uma hora que você duvida de você, né? Como eu duvidei, eu digo, gente, eu tô achando que eu nasci para isso, mas eu não nasci para isso, não. Mas eu fui atrás de o que é que eu posso fazer. Então, eu fui fazer aula de teatro, eu tive aula de oratória para fazer isso. E eu digo, se é o meu propósito eu vou ter talento. Então, quando eu fui admitida naquele primeiro emprego, que é o meu primeiro registro, né, eu já dava aula particular antes, mas ninguém me contratava. Aquilo para mim foi uma vitória, porque eu digo, agora eu me encontrei. E realmente eu me encontrei. Eu passei muitas dificuldades na minha vida pessoal, com filhos para criar, com separação, com dificuldade de conta para pagar, porque era professora e eu sabia que seguir a minha vocação era abrir mão de um bocado de coisa, né? Então, quando o nosso aluno diz que tem que abrir mão do convívio com a família no final de semana, do convívio com os filhos e de passeios. E eu também abri. Eu abri mão de outras coisas. Eu fui aprovada em 92 para o concurso do TJ e eu fiquei lá uma semana. Eu digo, eu não nasci para isso. Eu não quero isso para mim. E eu abri mão do oposto. Eu abri mão da estabilidade, eu abri mão de um salário que ia me deixar tranquila. Então, eu fui demitida, meu marido era professor, foi demitido no mesmo ano, no dia do Natal, a gente ficou sem emprego, sem plano de saúde, sem nada. Mas eu digo, foi eu que escolhi a minha vida, né? Frank Sinatra tem uma música chamada My Way, eu digo, a música me representa. E houve algum momento em que você pensou em desistir? Em parar? Não houve nenhum momento em que eu pensei em desistir. Depois eu digo, eu estou tão cansada, a gente se cansa, tudo se cansa, não tem nada sem sacrifício, né? Você é um empresário, você se sacrifica. Então, é uma escolha e uma renúncia, ou uma escolha e 1000 renúncias. E em determinado momento eu digo, vou fazer outro concurso, vou ser servidora, e fui fazendo, fui passando. Já trabalhei na própria Secretaria de Educação, no Colégio Militar, passei nos Correios, passei em tribunal, até que eu descobri, olha só, não é para mim. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa na minha vida, eu vou abrir mão da estabilidade. Mas eu não vou abrir mão daquilo que é a minha vocação, daquilo que está me chamando, que é estar em sala de aula compartilhando o que eu sei, né? E recebendo também, porque é uma troca. Então, quando o nosso aluno que diz, olha, mas eu tenho que fazer muitos sacrifícios, eu também tive de fazer muitos sacrifícios, né? Quando eu decidi que eu não ia continuar no TJ, um ano depois eu fui demitida e eu tinha que negociar o que eu ia pagar. Eu vou pagar a conta de luz ou eu vou pagar a conta, o condomínio? Onde é que meus filhos vão estudar? Porque estudavam com bolsa, ficou sem bolsa. Mas foi o preço para eu seguir a minha vocação. Então, é assim, é o seu propósito, siga o seu propósito e você estará em paz com você mesmo. E não se arrependa, porque algumas pessoas me dizem hoje, e você não se arrepende, né? Se você tivesse entrado naquela época, hoje você estava aposentada, muito tranquila. Eu digo, gente, não me arrependo, porque eu tomei as decisões à época com as variáveis que eu tinha na época. E eu acho que mesmo se eu tivesse as variáveis de hoje, eu teria tomado aquela mesma decisão, que era continuar no caminho que era o meu coração que estava mandando, né? E eu me identifico muito porque, como empreendedor, eu basicamente passo pela mesma situação. Abro mão de estabilidade, abro mão de uma regularidade de rotina, mas em prol de uma vocação. Eu não consigo me imaginar fazendo outras coisas.
Então, se você quer ser um dia delegado, se você quer um dia ser juiz, você tem que usar isso como combustível para continuar persistindo. E se você não quer ser em uma profissão, no funcionalismo público também não tem problema. Se você quer ser empreendedor, mas você precisa encontrar o que você quer e usar isso como uma vocação para seguir em frente, que foi o que a professora Tereza fez. E a palavra vocação vem de core, que é coração. Então, é um chamado do coração. Eu acho que a gente precisa ouvir isso e aceitar isso em determinado momento, porque às vezes a vocação ela vai contra algumas outras coisas, né? Estabilidade, mercado, enfim. Então eu aceitei, eu soube ouvir, soube aceitar. Durante muito tempo achei que eu não tinha talento. Até hoje, às vezes, eu acho que eu não tenho, porque eu acho, às vezes, que eu digo, gente, eu sou uma fraude. Aqueles 10 que me recusaram lá atrás, vai ver que tinham razão. Qualquer hora dessa vai entrar um aluno aqui na sala e vai dizer, professora, a senhora não sabe dar aula. E isso é ótimo, né? Porque isso me motiva a estudar, isso me motiva a ser melhor. Então, eu acho que... Eu não sei se eu tenho talento, vocação eu sei que eu tenho, mas se eu estou há tantos anos assim no mercado, né, alguma coisa eu sei fazer. Dizem que sim. A gente tem as pesquisas aqui, a professora Tereza, embora muito modesta, tem uma avaliação próxima a 100%. Então, com certeza, tem muito talento e muita vocação. O talento foi construído, como você bem disse, e a vocação já existia ali por um tempo. Professora, uma coisa que me motiva muito aqui como empreendedor são os depoimentos dos alunos. Às vezes, para levantar da cama mais cedo, para dormir pouco, para fazer alguma coisa nesse sentido, não é o dinheiro que nos motiva, e sim a ajuda que nós conseguimos fornecer, e agora com o Gran Cursos Online em todo o país. Houve algum depoimento de aluno aí nos últimos anos aqui do Gran Cursos Online que te comoveu? Todo dia, né? O Graciliano Ramos diz que, tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz, eu me comovo muito por personalidade e por ofício. Acho medonho ter de viver sem paixões. Então, tudo me comove muito aqui. E quando eu vim para cá, muito depois dos 50 anos, né? E que para mim assim, é um agradecimento, porque eu sei que esse mercado, de um modo geral, não acolhe, né? Mas eu digo, um dia eu fui jovem demais, agora eu estou velha demais. E eu vim com algumas ressalvas, porque eu digo, como é que eu vou perder esse contato com o aluno? E olha, eu não perdi, porque ali detrás daquela câmera eu vejo exatamente uma alma com quem eu estou falando olho no olho, fico até arrepiada. Então, eu consegui ter isso. Todos os depoimentos me emocionam. Eu recebi uma carta que chegou aqui muitos meses depois, até vou responder ainda, que chegou aqui na sede do GRAN, de uma aluna do Amapá, agradecendo pelas aulas que ela tinha visto gratuitas, porque ela não tinha dinheiro para comprar o curso no YouTube, e ela passou no concurso lá para a professora do município. Então aquilo me dava vontade de chorar. E nos eventos ao vivo, o carinho que os alunos têm, né? A troca de energia boa, olha, toda vez esses eventos para a gente podem ser muito cansativos, porque a gente viaja, vai e volta às vezes no mesmo dia, mas não tem preço, não tem preço. Então, para mim, uma satisfação receber esse carinho todo e saber que eu estou ajudando gente do país inteiro, capilarizado, e gente que diz, passei a entender, eu digo, gente, olha, realmente, meu coração estava certo. É isso também que me motiva aqui todos os dias. Professora, eu queria pedir a você que deixasse uma última mensagem para os nossos espectadores, telespectadores aqui, uma mensagem de motivação para quem ali está passando por um momento difícil, está pensando em desistir, não sabe qual carreira quer seguir, e muito na linha que eu sempre propago por aqui de ser imparável, mas não é ser imparável no sentido de ser um super-herói, e sim de continuar, apesar das dificuldades. Às vezes você fica triste, às vezes um dia ou outro você não é produtivo, mas você se levanta e segue em frente. Então isso é ser imparável, e não ser uma pessoa ali que nunca descansa, que nunca para de trabalhar, que nunca para de estudar. Paráveis somos todos, né? Porque eu acho até, se a gente pensar nesse sentido, eu digo que até pode soar meio prepotente o cara lá de cima dizer, vamos ver se você não para, né? Então, eu sou parável, eu sou abalável, mas o que me abala são as minhas superfícies, as minhas estruturas estão aqui. Então, eu acho que
Cada um tem que tentar descobrir o seu propósito, que é o seu propósito no mundo, que é o seu propósito de vida. Porque a vida, Gabriel, ela não existe, né? Ela é um conceito abstrato. A vida é um somatório de dias. E há dias bons e dias ruins. Há dias de luta e há dias de glória. E mesmo que os dias de glória demorem, eles chegam. Então, é ter paciência, vai passar. Eu preciso me fortalecer em que momento, na hora que precisar de ajuda, recorra. Então, eu já tive muito problema de depressão, muito problema sério de afastamento, de tratamento, mas eu soube pedir ajuda, e eu soube aceitar ajuda, e eu soube ter paciência, e eu soube ter fé, porque eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé. Então, a vida inteira eu disse, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, que é fazer compaixão e compartilhar e ajudar os outros. E fazendo isso, eu estou fazendo a minha parte. E o resto eu digo que é o meu mantra. Eu confio, entrego e agradeço. Então, confie, entregue e agradeça, mas antes de tudo isso, faça o seu melhor. É isso aí. Muito obrigado, professora. Obrigada, foi uma honra Gabriel. entrevistá-la. Se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal, dê uma curtida, deixe um comentário. Agradeço a professora pelo tempo dela aqui. Foi uma entrevista muito produtiva, muito proveitosa. Muito obrigado.